Por mais de 2 décadas, fãs assíduos de um jogo nichado japonês da SEGA sonhavam com a sua tradução feita por fãs para o inglês. E em fevereiro de 2026, esse desejo foi realizado. Mas no meio da comemoração, veio uma coisa que foi um grande balde de água fria para todos eles: a IA generativa. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Portal Saturno. Pois é, pessoal, o vídeo de hoje vai ter um gostinho um pouquinho amargo. Pra quem não sabe, Sega Gaga é um jogo de 2001 que se passa em um futuro pós-apocalíptico do ano de 2025, onde a Sega, sim, a própria Sega, tá à beira da falência e o seu maior inimigo é um gigante da tecnologia que é claramente uma paródia da Sony com o PlayStation 2. E como forma de não se colapsarem totalmente, a SEGA convida os protagonistas do jogo para integrarem ao projeto Sega Gaga. E o seu objetivo é ir contratando pessoas para fazer esse jogo que vai salvar a SEGA do colapso. Basicamente é um RPG de contratar desenvolvedor de jogo. O jogo é extremamente obscuro, extremamente nichado. Ele foi lançado no finalzinho da vida do Dreamcast, um console que por si só já é uma raridade. E o jogo em si tem muitas referências a coisas da SEGA e do Japão. O jogo foi desenvolvido de uma forma também muito obscura. Antes de mostrar para a SEGA, o desenvolvedor principal ficou trabalhando nele por 2 anos de forma completamente secreta. Ninguém sabia desse jogo até ele falar. E com o marketing do jogo praticamente inexistente, o jogo só foi lançado no Japão e para jogar ele só podia ser em japonês. Por causa da sua natureza muito nichada, desconhecida e obscura, foi formado um grupo muito pequeno de fãs, porém extremamente fiéis. E desde que internet é internet, eles sempre tentaram localizar esse jogo para o inglês. Só que existiam 2 fatores do porquê que isso era tão difícil. O primeiro, a arquitetura do jogo. O jogo tinha uma arquitetura de diálogos em que não era possível usar palavras em inglês. Somente caracteres em japonês conseguiam ser colocados lá no texto do jogo. Se você tivesse que mexer nisso, teria que mexer diretamente na programação do jogo, algo que por si só já é um trabalho enorme. Agora soma isso com o fato de que é um jogo desconhecido de Dreamcast. As pessoas que conseguiram fazer engenharia reversa são verdadeiros alquimistas. E o segundo, o próprio texto do jogo é extremamente recheado de referências e piadas sobre o Japão. Coisas muito específicas que só alguém com um olhar muito atento consegue perceber essas nuances e aplicar na tradução. Então o jogo ficou nesse limbo do japonês durante muito tempo e os fãs estavam claramente muito ansiosos para o dia em que viria uma tradução. Até que, há um tempo atrás, uma equipe se voluntariou e começou a fazer uma tradução para inglês de Sega Gaga. E em fevereiro de 2026, ela finalmente foi lançada ao público. Todos ficaram extremamente felizes com a notícia. Muitos não estavam acreditando que o dia realmente chegaria em poder jogar pela primeira vez Sega Gaga sem precisar ter conhecimento avançado de japonês. Foi feita uma página no GitHub sobre o projeto da tradução, que mostrava várias coisas, vários processos, vários arquivos. Só que chegando no final, no último parágrafo, tinha uma seção sobre IA. Para você entender o real impacto disso, eu vou pedir para alguém ler esse texto para vocês. Macacarel, por favor. Obrigado. Dada a importância de Sega Gaga para a comunidade de tradução de fãs, acho importante ressaltar onde IA generativa foi usada no desenvolvimento desse patch de tradução. O que eu chamo de tradução playtest, uma tradução base que ajudava os artistas e os playtesters para começarem cedo e entenderem no que eles estavam trabalhando, foi desenvolvida usando uma combinação de DeepL e ChatGPT. Essa tradução passou por uma revisão feita por humanos substancial ao longo de vários meses. Eu não acho que o produto final pareça traduzido por máquinas, mas cabe exatamente a você, o jogador, para julgar. Para os puristas,
nós também estamos oferecendo as ferramentas usadas para desenvolver a tradução. Então, se você é um tradutor que quer fazer a sua própria tradução de Sega Gaga, agora você tem os meios para fazê-la. Cheque a seção de Resources para obtê-lo. A beleza da tradução de fãs comunitária é que pessoas sempre estão refinando e desenvolvendo novas traduções e dando elas de volta para a comunidade. Tá, tem muita coisa aqui, mas vamos por partes. Para começar, uma tradução de playtest feita pelo ChatGPT. Basicamente, foi usado esse texto da IA para ver como era o jogo e depois traduzir. E é ressaltado que depois disso é feita a tradução humana. E quis dar essa transparência por causa disso. Isso me faz ter umas perguntas. Primeira, se era para ter uma devida transparência, por que esperou a tradução lançar para aí sim falar alguma coisa sobre esse uso? Se era uma coisa tão no começo, tão de playtest, a ponto de depois ser feita uma tradução totalmente nova em cima, era provável que isso já fosse esclarecido lá no começo, quando essa tradução começou, não? Segunda coisa, se depois era feita uma tradução humana em cima, então por que dar toda essa volta com a IA generativa, sendo que no final das contas vai vir de novo a opção da tradução humana? Vamos lembrar que esse jogo saiu tem mais de 20 anos e muito provavelmente tem gente esperando uma tradução feita por fãs há mais de 20 anos também. Com uma comunidade fiel como a de Sega Gaga, eu tenho certeza que conseguiriam trazer alguém para fazer essa tradução de playtest sem precisar de IA generativa. Para fechar, para os puristas. Puristas é um termo usado pelo pessoal que defende a generativa para falar do pessoal que é contra a IA generativa. Por exemplo, quem não aceita IA em nada, que não sei o que, ele é um purista. O que eu não sei se ajuda muito, porque já dá para ver sim o viés dessa mensagem. Nós liberamos para vocês o código para traduzir da sua maneira. Então você vai descartar um trabalho coletivo feito por fãs com carinho e com amor, juntos por um único propósito? Um exemplo desses que claramente ocorreu com a tradução de Mother 3, que foi um grande esforço coletivo, e transformar isso em uma competição, uma corrida para ver qual tradução é a melhor e ficar vários mundinhos de tradução, e quando você for jogar daqui a um tempo, qual é a melhor versão de Sega Gaga pra gente ir? Ao invés de ter só uma versão em inglês, vão ter várias e vão ter muitas e muitas discussões a respeito de qual tradução é a melhor para isso, o que compromete ainda mais o legado do jogo Sega Gaga. E tudo bem, a gente pode realmente dar o benefício da dúvida de que era só no começo, era só uma coisinha base e que depois veio a tradução completamente humana. Ok, note que a análise que estamos tentando trazer aqui não é sobre a qualidade da tradução, e sim a imagem da tradução para o público. E os tradutores sabiam muito bem do que estavam fazendo. Eles mesmos responderam que sim, eles sabiam que IA generativa era uma coisa muito impopular, sobretudo para aquele nicho da comunidade gamer. Então a reputação da tradução foi completamente minada a troco de nada. Ao invés de ser a tão aguardada tradução de fãs para inglês de Sega Gaga, um jogo obscuro da Sega, virou aquela tradução de inglês que usou IA generativa no comecinho, e agora outros fãs estão se esforçando para fazer outras traduções. E para terminar, usar um programa como o ChatGPT, sobretudo nesse nicho da comunidade gamer, é um dos maiores tiros no pé que pode ter, porque você está basicamente usando algo que é literalmente a razão de componentes e computadores estarem mais caros, consoles de videogame estarem e vão estar ainda mais caros, de demissões em massa de vários estúdios grandes para cortar gastos, ver profissões inteiras, como por exemplo tradutores, ser completamente substituída por máquinas que não conseguem ter a capacidade de interpretação de texto dos próprios tradutores. E acima de tudo, usar isso em um jogo em que o conceito disso
é completamente o oposto da IA generativa. Uma tragicomédia sobre o fruto da interação humana para se juntar e fazer arte. Ou jogo. Que é arte. Muito bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Lembre-se sempre, você é extremamente importante, você é extremamente válido nesse mundo e você merece todo o conhecimento do mundo, assim como nós aqui do Portal Saturno. Fique bem e até a próxima!